As sete maravilhas do mundo antigo, de acordo com datados do século II a.C., elas seriam estruturas, estátua pessoal, os mais belos do mundo. A opção pelo número 7, ao que tudo indica, viria de uma crença a respeito do significado espiritual do numeral, que representaria a perfeição. Acredita-se, também, que possa ter relação com a somatória dos 5 planetas conhecidos à época, mais o Sol e a Lua. Curioso para saber quais eram e o que aconteceu com elas, confira. Número 1. Grande Pirâmide de Gizé, gigantesca, imponente e única das sete maravilhas do mundo antigo ainda de pé. Lista é a Grande Pirâmide de Gizé, a maior do conjunto, erguido por volta de 2500 a.C. para abrigar a tumba do faraó Quéops. Com 146,5 metros de altura, foi por séculos a mais alta estrutura do mundo, mas perdeu parte de sua estatura em virtude da erosão da camada externa de calcário. São 8 metros a menos, o que não tirou dela o posto de um dos mais visitados pontos turísticos do planeta. Jardins Suspensos da Babilônia. Nabucodonosor foi o imperador responsável por tornar a Babilônia um grande centro cultural e arquitetônico, conhecida por obras grandiosas, como os Jardins Suspensos da Babilônia. Em diferentes textos, até mesmo na Bíblia, encontramos citações sobre o império e suas estonteantes construções. Entretanto, não existem evidências concretas sobre a existência dos Jardins da Babilônia. O que se sabe é que teriam sido erguidos próximo a 600 a.C. como um presente para a esposa do rei, que sentia falta da sua terra natal. Coberto com uma vegetação exótica e irrigada por um intrincado sistema de bombas e tubulações, usando a água do rio Eufrates, teria sido destruído por volta do século II a.C. em virtude de um terremoto. Em 2013, a pesquisadora Stephanie Dalley, da Universidade de Oxford, afirmou ter encontrado o real local onde ficava o jardim. De acordo com ela, não era na Babilônia, mas na antiga cidade conhecida como Nínive, também no atual Iraque. 3. Estátua de Zeus. Olímpia é uma famosa cidade grega conhecida como o lar dos Jogos Olímpicos da Antiguidade, que serviriam de inspiração para os da Era Moderna. Ali, o escultor Fídias teria erguido sua principal obra, uma estátua gigante do deus Zeus, localizada no Templo de Zeus. Levantada por volta do ano de 435 a.C., representava o deus da mitologia sentado em um trono feito de cedro e ornado com ouro, marfim, ébano e diversas pedras preciosas. Infelizmente, esta é outra das sete maravilhas do mundo antigo que foi destruída. Arqueólogos sugerem que tenha sido no ano de 426 d.C., mesma época em que o templo foi destruído. Número 4. Templo de Ártemis em Éfeso, atual oeste da Turquia, havia um templo magnífico, erguido para celebrar Ártemis, a deusa grega da caça. Em poemas escritos da época, dizia-se que ele era tão belo que fazia todas as maravilhas do mundo antigo parecerem simples. Era todo feito de mármore branco, com mais de 6.000 metros quadrados de área, recheado de esculturas, estátuas e 127 colunas. Por diversas vezes, o templo foi destruído e reconstruído, até que, quando já não restava muito de sua estrutura original, acabou totalmente esfacelado em 401 d.C., sendo os poucos fragmentos de restaram levados para o Museu Britânico de Londres. Número 5. Mausoléu de Alicarnasso. Projetado pelos arquitetos Sátiros e Pitius para abrigar Mausolo, governante do Império Persa, e sua esposa Artemísia, em Alicarnasso, a construção era feita de mármore branco, com 3 níveis, fazendo uma mescla de diferentes estilos arquitetônicos. Após o falecimento, Mausolo foi sepultado ali. Sua esposa contratou 4 famosos artistas gregos, que cercaram o espaço com lindas esculturas. Era tão belo que deu origem ao termo mausoléu. Foi destruído por terremotos durante a Idade Média. Número 6. Colosso de Rhodes. Quem visitasse a ilha grega de Rhodes era recebido por uma estonteante estátua do deus grego Hélio. Construída entre 292 e 280 a.C. pelo escultor Carés de Lindos, tinha cerca de 33 metros de altura. Sua construção foi uma homenagem à vitória contra o exército de Demétrio, derrotado em 304 a.C., mas a estátua acabou ruindo após um terremoto apenas 56 anos após ter sido erguida. Por 800 anos, suas ruínas foram uma atração popular na ilha. Número 7. Farol de Alexandria. A última das 7 maravilhas do mundo antigo de nossa lista é o Farol de Alexandria. Construído pelo arquiteto grego Sóstrato de Cnido entre 285 e 247 a.C., possuía 140 metros de altura e era a solução para facilitar a navegação até o porto local. Supostamente, o farol era visível a 48 quilômetros de distância e seu modelo foi a base para todos os faróis erguidos até os dias atuais.
Infelizmente, diferentes terremotos levaram a estrutura abaixo, com suas últimas ruínas caindo no século XV e autoridades egípcias desejam reconstruí-lo. Caso você tenha gostado do vídeo, inscreva-se no canal, deixa um like e até o próximo vídeo.